Fala galera, bem-vindos ao quarto vídeo da série Desesperados do Enem. Hoje nós vamos tratar sobre os dilemas do campo e, na verdade, os conflitos do campo relacionados com o aumento da fronteira agrícola. Mas para isso, um pouco de história. No inverno de 1964 aconteceu uma batalha chamada de Batalha de Tataíra, aqui na região de Trombos e Formoso, em Goiás. O que isso tem a ver com a nossa discussão? Tudo. Porque ali aconteceu um confronto, no mínimo, interessante. Veja, em 1954 tinha as famosas CANGs, que era a Colônia Agrícola Nacional, um desdobramento do projeto do governo Getúlio Vargas, a ideia da marcha para o oeste, de integrar todas as regiões brasileiras, principalmente o interior do Brasil com as regiões sudestes. Enfim, na verdade com todo o Brasil, mas principalmente com essas regiões que são as grandes regiões produtoras e ricas daquele momento. O slogan do governo de Goiás era o seguinte, para atrair camponeses: lavrador sem terra, venha para Goiás. A ideia era então entregar terra para essas pessoas. O problema é que o governo não pensou isso de uma maneira planejada e veio muita gente para cá, principalmente da região Nordeste. Como não tinha terra para todo mundo, uma parte dessas pessoas ocuparam a região do meio norte de Goiás, onde se localiza Trombos e Formoso. O problema foi o seguinte: encontraram aqui condições talvez ainda mais agressivas do que no Nordeste, porque os arrendamentos estavam caros, que é aquele processo que você pode até atuar na terra de alguém mediante pagamento, seja ele inclusive com uma parte da produção, só que as taxas eram muito elevadas. E havia uma ação muito violenta por parte dos fazendeiros em relação aos camponeses. E esse era um grande problema. Obviamente, o conflito surgiu naquele momento. Os camponeses resolveram não mais tolerar, nem mesmo ser tratado daquela forma, e muito menos as taxas abusivas. Isso gerou um conflito entre fazendeiros e os camponeses. Só que os fazendeiros não só tinham dinheiro, força política, mas também a própria relação com a polícia e com alguns jagunços. Esses três grupos resolveram expulsar os camponeses daquele lugar. O problema é que os camponeses se organizaram. Também contaram com a ajuda do Partido Comunista Brasileiro, que veio para essa região ajudar esses grupos a organizar a luta naquele lugar. Bom, o dilema foi o seguinte: boa parte dos fazendeiros, com a ajuda da polícia e com os jagunços, prenderam idosos, mulheres e crianças dos camponeses para forçar a expulsão deles. O problema é que, dentro desse processo, eles resolveram criar uma espécie de armadilha, para pegar os camponeses e forçá-los a fugir de lá. O problema é que estava à noite. Os camponeses, quando observaram isso, estavam armados, resolveram atirar para cima, tirar a esmo. Os policiais e os fazendeiros achavam que eram muitos camponeses, ficaram com medo e fugiram, deixando para trás alguns caminhões, porque eles tinham prendido os idosos e as mulheres nesses caminhões, e esses caminhões tinham munição e comida. Bom, o fato é que o chefe da polícia escreveu um relatório dizendo que o problema é que havia uma força incalculável de camponeses na batalha. Na verdade, tinha só 6 camponeses. Como foi perto do córrego Tataíra, ficou conhecido como a Batalha de Tataíra. E nesse momento a luta mudou de ordem, mudou de rumo. Os camponeses conseguiram pequenas vitórias interessantes. Bom, há outro desdobramento dessa história que a gente não vai trabalhar nesse vídeo, mas o que importa demonstrar aqui é como é que o campo brasileiro, a história do campo brasileiro, está relacionada então com esses dois dilemas, entre os camponeses e os fazendeiros, essas figuras que na verdade entram em conflito pela posse da terra. Bom, para entender esse momento, esse conflito ali, é preciso entender o processo que a gente chama de fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola. Tem dois conceitos que nos ajudam a compreender isso. O primeiro é a ideia da fronteira do ponto de vista da expansão. Você tem uma atividade expansiva, que nesse caso é ocupar terras devolutas, ou seja, são aquelas que pertencem à União, não tem, portanto, propriedade de ninguém é dono da terra, a não ser exclusivamente o Estado, e nesse primeiro momento são os poceiros que ocupam essas terras, são os camponeses que ocupam essa terra. O segundo processo é o que a gente chama de conceito de fronteira pioneira, que é a ideia é que no primeiro momento são os camponeses que ocupam a terra, no segundo momento outros grupos, principalmente os fazendeiros, através do processo de grilagem, que é a ideia de você construir documentos que supostamente vão provar a posse da terra para esses fazendeiros sobre terras que na realidade antes foram ocupadas pelos camponeses e que não pertencem a ninguém. E é justamente esse processo conflituoso
que faz com que a fronteira agrícola brasileira avance. Ou seja, o lugar onde se produz comida, o lugar onde se cria animais, e é justamente essa relação conflituosa que faz emergir, portanto, o conflito no campo. Conflito entre os pequenos camponeses que não conseguem a sua pequena pedaço de terra para poder produzir, para poder viver, e aqueles grandes que possuem dinheiro e força política, que inclusive, esse detalhe é importante, contam com a própria participação do Estado. Se nós olharmos para o conflito que aconteceu em Goiás, em Trombas e Formoso, nós vamos perceber que o primeiro problema evidente ali é que faltou um planejamento do Estado em relação à ocupação das terras, a entender qual era a dimensão das pessoas que estavam chegando no Estado e qual era a necessidade do ponto de vista da estrutura para recebê-las. Então nós estamos falando de um Estado que não fez reforma agrária. Veja bem, reforma agrária é um conceito importante que talvez depois a gente trabalhe isso num vídeo mais amplo, mas é um conceito que está diretamente relacionado com o próprio avanço do capitalismo, porque você não é interessante ter grandes extensões de terra que pertencem a sua pessoa, que é a ideia dos latifúndios, que aqui no Brasil existe, mas a ideia é que você consiga pensar várias propriedades de maneira mais interessante, de maneira mais produtiva. E nesse sentido o Estado brasileiro nunca fez reforma agrária. Consequentemente, você terá conflito, porque os pequenos proprietários não conseguirão competir com os grandes proprietários, que não só possuem recursos do ponto de vista do dinheiro, mas também possuem força política. Até porque o processo de grilagem, para vocês terem ideia, eles colocavam, a gente chama de processo de grilagem, é claro que é um processo mais amplo, mas para você ter ideia, os fazendeiros pegavam documentos que eram feitos ali, lavrados em floras e tal, e esses documentos colocavam numa gaveta e colocava grilo ali para demonstrar que aquele documento era antigo e tentar provar que aquela terra pertencia a eles. Ou seja, a própria atividade de aquisição de propriedade no Brasil precisa ser questionada. Então é justamente esse fato de você ter muitas pessoas sem terra e poucas pessoas possuindo uma extensão gigantesca de terra que faz com que emerja, ou seja, que surja o conflito no campo. Bom, e tudo isso está relacionado, portanto, a três coisas fundamentais. Na verdade, há uma coisa fundamental e, consequentemente, resulta em dois grandes problemas. O primeiro é que o nosso modelo de desenvolvimento econômico não pensou, portanto, um projeto de reforma agrária que pudesse pensar em propriedade do ponto de vista estrutural, que permitisse, então, que pequenos proprietários existissem e impedisse, portanto, o fortalecimento dos latifúndios. Consequentemente, isso resulta em dois grandes problemas para nós. O primeiro deles está relacionado à própria maneira que essas propriedades irão produzir. Boa parte das grandes propriedades vão produzir para fora, a famosa exportação. Produzem, portanto, para vender fora do país. Não por acaso o agronegócio é tão forte no Brasil. E a segunda coisa, quer dizer, na verdade ainda fruto da primeira, é que as pequenas propriedades que vão produzir, portanto, alimentos, que na realidade é o que vai para a minha mesa e para a sua mesa. Infelizmente, elas não conseguem competir com essas grandes estruturas e são obrigadas, hora ou outra, a abandonar suas terras porque são engolidas pelo latifúndio. O segundo grande problema está diretamente relacionado à própria ideia da soberania alimentar brasileira. Porque veja, se eu tenho grandes extensões de terra que produzem para fora, e nós estamos falando que boa parte da mesa dos brasileiros é composta por produtos que pertencem à pequena propriedade, eu tenho uma contradição aí muito grande. E, consequentemente, um aumento de preço dos alimentos, impedindo, portanto, que boa parte dos brasileiros e brasileiras não possuam a possibilidade de escolha em relação ao que vai colocar na sua mesa. Então, na verdade, tem um terceiro grande problema. Nós estamos falando da maneira como essas grandes propriedades estão estruturando a sua produção, que, consequentemente, nos leva ao dilema do meio ambiente, a maneira como nós vamos produzir e, ao mesmo tempo, pensar o impacto disso em relação aos recursos naturais. Então, perceba que quando nós falamos de conflito do campo relacionado à expansão da fronteira agrícola, nós estamos falando também do modelo de desenvolvimento brasileiro que, claro, consequentemente, nós também vamos falar sobre a maneira como se relaciona com os recursos naturais. Então, dá para ver que é um assunto completamente interdisciplinar, um assunto que você precisa de muitas lentes para poder compreender e, consequentemente, apontar uma saída. Então é isso que nos ajuda a entender o conflito de Trombas e Formoso, que em uma outra oportunidade nós podemos aprofundar. Mas é porque justamente falta um planejamento de Estado relacionado a um projeto que compreenda
o peso e a importância da reforma agrária, na medida que isso, obviamente, dialoga com a maneira como nós vamos produzir, a maneira como nós vamos estruturar as propriedades, a maneira como nós vamos nos relacionar com os recursos naturais. Então é isso que eu quis trazer isso para vocês hoje. Espero que vocês aprofundem isso, perceba que existem várias lentes para que a gente compreenda este conflito. E é claro, ainda hoje existem esses dilemas, como nós não fizemos reforma agrária, consequentemente, os conflitos no campo não diminuíram. Então é isso, pessoal. Fica aqui meu abraço para vocês. Continue conosco. Nós temos então o último vídeo da série na semana que vem e manda ver nos estudos.